E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleidson do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo vou estar ensinando como excluir linhas de um outro arquivo Excel de acordo com o critério. Então basicamente o que é que vai acontecer aqui? Em um arquivo Excel eu vou estar excluindo linhas de um outro arquivo à parte, perfeito? De acordo com o critério delimitado em uma coluna específica. Então ao clicar aqui no botão excluir com critério, obviamente ele já abriu meu arquivo, já encontrou as linhas que eu desejo excluir de acordo com o critério que eu estabeleci e já vai me retornar aqui a quantidade de linhas que ele encontrou e foram excluídas. Observe aqui que ele me informou 10 linhas excluídas. Vou dar um OK e a nossa macro parou, perfeito? Então vamos estar aprendendo neste vídeo como excluir com critérios. Essa sugestão foi deixada pelo Evaristo Barrio, perfeito? Então vamos lá ao nosso passo a passo. Só antes eu peço a você, caso não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. E claro, deixe o seu gostei nesse vídeo para que o YouTube ranqueie esse vídeo e para que mais pessoas possam estar assistindo. Beleza? Conto aí com o seu like para eu dar continuidade em arquivos como esse. Então, vou clicar aqui no nosso objeto, atribuir macro e vou estar editando ela. Observe que eu já apaguei a programação e vamos estar desenvolvendo juntos. Então, eu vou precisar de algumas variáveis. Uma delas, eu vou chamar ela de nome arquivo, e ela vai ser do tipo string. Como o próprio nome já diz, ela vai armazenar o nome de um arquivo. E declarei do tipo string, pois ela é do tipo texto. Uma segunda variável aqui, vou dizer que ela é a nossa variável W, ou seja, vou chamá-la de W e vou classificá-la do tipo worksheets. Ou seja, vou estar trabalhando com as propriedades da minha guia, ou seja, a nossa plan. Uma terceira variável aqui, vou estar chamando ela de última linha e ela vai ser do tipo asLong. Aqui no caso eu posso declarar ela tanto do tipo integer como do tipo long. A diferença é que se eu tiver inúmeras linhas, muitas linhas mesmo, é necessário que eu declare ela do tipo long, pois obviamente, como o próprio classificação já sugere, ela armazena números mais extensos do que a variável integer. Perfeito? Uma próxima variável, vou estar declarando ela do tipo integer e vou chamar ela de linha. Perfeito? Aqui eu também posso estar declarando ela do tipo long. Nessa base de dados, como ela é muito pequena, não vai variar eu declarar ela do tipo integer como long. Perfeito? Se você tem uma base bastante extensa, declare ela também do tipo long, assim como eu declarei a última linha. E uma última variável aqui, eu vou estar chamando ela de count e ela também vai ser do tipo integer. Novamente, eu repito, se sua base for extensa, declare ela também do tipo long. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu só quero enfatizar vocês que eu tenho dois arquivos salvos em uma mesma pasta. O arquivo que eu vou estar executando a minha macro é este arquivo aqui, excluir com critério. E o arquivo que vai ter as informações excluídas vai ser esse arquivo aqui, excluir em arquivo diferente. Perfeito? Então, voltando aqui para o nosso código. A minha variável nome arquivo, ela vai estar recebendo um valor aqui que eu vou estar deixando fixamente aqui no nosso código. Obviamente, você pode estar pegando um valor de uma célula qualquer aí e amarrando ao seu código. No caso aqui, eu vou digitar diretamente dentro do meu código. Então, aqui eu vou estar armazenando o nome do arquivo que eu vou querer excluir as informações dele. Então, deixa eu vir aqui na pastinha, só copiar aqui o nome do arquivo para evitar de eu digitar de forma errada. Vou colar aqui e vou colocar a sua extensão. No caso, meu arquivo foi salvo na extensão XLSX. Perfeito? E o que é que eu vou fazer agora? Agora, lembre-se que esse arquivo, basicamente, ele vai estar fechado. Perfeito? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai estar acessando informações de um arquivo que vai estar fechado, vai abri-lo, vai excluir as informações e depois vai fechá-lo novamente, já salvando.
Então, obviamente, para eu excluir essas informações, primeiramente eu tenho que abrir este arquivo. Então, vou colocar o comando workbooks.open. Como o próprio nome já sugere, open quer dizer abrir. Abrir quem? O livro, ou os livros aqui. E qual será o livro que eu me refiro aqui? Vai ser o nosso arquivo que está salvo dentro da mesma pasta deste arquivo. Então, vou colocar o comando diz workbook.pet, ou seja, vou estar capturando, aqui eu digitei errado, vou estar capturando o caminho deste arquivo e vou estar concatenando com o nome do arquivo que eu utilizei aqui acima. Assim vou conseguir abrir o arquivo que eu quero fazer a exclusão dele. Então, em outras palavras, vamos ao nosso código. Vou estar concatenando com a minha barra invertida para que eu possa estar entrando dentro da pasta que está salvo este arquivo. Perfeito? E vou estar concatenando com a minha variável nome arquivo, que nada mais é do que o excluir em arquivos diferentes, que é o nome do nosso arquivo. Então, eu coloco aqui o nome da minha variável e fecho o meu parênteses. E aí, alguns critérios a mais. Esse update de links, ele está me perguntando se eu desejo atualizar os links. No caso, eu vou colocar como falso, não quero atualizar nenhum tipo de link. E vou colocar a propriedade read on, ou seja, somente leitura. 2 pontos igual a false, ou seja, eu quero abrir esse arquivo no modo escrita. Como eu vou precisar excluir as linhas e depois salvar, obviamente eu não posso abrir esse arquivo no modo de leitura. Perfeito? Então, após isso, eu vou estar setando o arquivo que vai ser aberto para que, obviamente, eu exclua as informações pertinentes a ele. Então, como é que eu seto o arquivo que vai ser aberto? Coloco o comando Windows, abro parênteses, informo aqui a minha variável arquivo, nome arquivo, fecho o meu parênteses, ponto activate, ou seja, vou estar ativando o excluir em arquivo diferente. Perfeito? Então, toda vez que eu utilizar essa variável nome arquivo, nada mais é do que o nosso excluir em arquivo diferente, .xlsx. Se eu colocar o nosso cursor até aqui, ó, vou executar o nosso código para que vocês entendam o que está acontecendo até aqui. Vou clicar aqui em excluir com critério. Repare que eu não estou com outro arquivo aberto. Então, vou clicar aqui em excluir com critério. Vamos aqui para o nosso código. Observe que ele já abriu aqui o arquivo no formato de escrita, ou seja, no modo escrita, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com o arquivo que eu estou com ele aberto no modo administrador. Perfeito? Então, até aqui, eu já consigo abrir um arquivo externo que está salvo dentro da mesma pasta deste arquivo. E agora estou setando ele. Se eu pressionar aqui a tecla F8, observe que ele ativou este arquivo que está aberto. E agora, entendido isso, a gente vai para o que interessa. Conforme as informações que tiver aqui na minha coluna C, por exemplo, na minha coluna C, eu vou ter o status, por exemplo, de em andamento e concluído. O que estiver concluído, que vai estar destacado aqui as linhas em verde, eu vou estar querendo excluir todas as linhas que eu defini como concluído a minha coluna C. Perfeito? Então, vou fechar este arquivo. Foi só para demonstrar para vocês. Então, todas as células que contiver o nome concluído aqui na minha coluna C vão me servir de critério. E ele vai excluir a linha por completo. Somente as linhas que tiver na coluna C a informação concluída. Então, vou fechar este arquivo aqui. Foi apenas para fazermos o nosso teste. E voltando aqui para a nossa macro, Visual Basic. Vou tirar o ponto de interrupção daqui. E vou para o nosso código. Então, vocês entenderam que até aqui eu consigo abrir o arquivo externo e consigo ativá-lo. Agora vamos para o que interessa. Vou setar a minha variável W, que eu declarei aqui do tipo worksheet, e vou passar o parâmetro para ela. A minha variável W vai ser o mesmo que
plan 1, aspas duplas, pois é um texto. Ou simplesmente eu poderia simplesmente colocar o número 1, que faz referência à primeira planilha lá daquele arquivo. Aqui eu estou setando a nossa variável W. Após isso, eu vou pegar a minha variável última linha e vou dizer o quê? Que ela, na realidade, vamos fazer o seguinte, até melhor. Antes de eu dar um valor para a minha variável última linha, vou colocar a nossa estrutura with W. Ou seja, eu estou tendo acesso às propriedades, nada mais do que a minha sheets plan 1. Então, se eu colocar um ponto aqui, já me aparecem as propriedades da minha variável W, que nada mais é do que a nossa plan 1. Então, ponto user range, abro parênteses, ponto row, ponto rows, ponto count, ou seja, vou fazer a contagem de um intervalo e essa contagem vai estar sendo armazenada na minha variável última linha. E agora sim, vou utilizar a nossa estrutura for. Para quem já conhece nosso canal, a gente trabalha bastante com essa estrutura. Então, a minha estrutura for, que quer dizer para a minha variável linha, iniciando do valor de 2, por que de 2? Porque a minha primeira linha lá é o nosso cabeçalho. E ela vai até que valor? To, que quer dizer até, vai até a minha última linha. Ou seja, a minha variável última linha, nela é armazenado a quantidade de linhas preenchidas da minha plan 1 do nosso arquivo, excluir em arquivos diferentes. Ou seja, eu vou dar minha linha 2, ou seja, estou desconsiderando o meu cabeçalho. Se eu tivesse duas linhas como cabeçalho, a minha variável linha, eu ia partir da linha 3. Nesse meu caso, eu só tenho uma linha como cabeçalho, então eu não quero excluir ela, obviamente. Então, eu coloquei aqui como parâmetro a partir da linha 2 e vai até a minha última linha, que nada mais é do que a quantidade de linhas preenchidas naquele arquivo que eu abri há pouco tempo. Feito isso, enquanto ele for fazer essa estrutura, ele vai fazer uma verificação. Coloco o comando if, que quer dizer se o quê? Se na minha cells, na minha linha, vírgula, em qual coluna? Aqui eu posso informar o número ou simplesmente a coluna. Vou informar aqui, coluna C, fecho parênteses, se for igual ao texto concluído, vou botar aqui todo em maiúsculo. Detalhe, eu sugiro a você que se você não tiver um padrão de texto, coloque o comando o case, ou o lcase, ou própria case, indefinidamente, qualquer que seja, coloque para que converta tudo por igual, porque ele vai fazer a associação de letras maiúsculas e minúsculas. Perfeito? Então, vou colocar aqui no formato que está lá, concluído. Porém, se eu não tiver um padrão, vou colocar só o nosso tem aqui para evitar o erro. Se eu não tiver um padrão lá de informações, digamos que minha base tenha informações maiúsculas e informações minúsculas dentro desta coluna. Então, para evitar isso, eu poderia simplesmente botar aqui o nosso comando o case, ou seja, eu vou converter tudo que estiver aqui dentro para maiúsculo e vou comparar com esse texto maiúsculo. Ou seja, independente se tiver minúsculo na minha base, não vai dar erro. No meu caso aqui, a nossa coluna C lá está em maiúsculo. Então, não há necessidade de eu colocar o comando o case. Acho que vocês entenderam aí a lógica. Então, se essa condição aqui for verdadeira, se na minha coluna C da linha, que vai ser a linha atual que ele estiver fazendo o loop, tiver na célula da coluna C o nome concluído, ele vai executar uma ação abaixo desse if. Qual será a ação que ele vai estar executando? Ponto rows na minha linha. Ponto delete, ou o nosso delete. Perfeito? Ou seja, ele vai estar excluindo esta linha.
Entenderei a lógica? E coloco o nosso comando endIf para fechar a nossa estrutura if. Por último, coloco o nosso next. Vou colocar aqui linha só de praxe para eu fechar minha estrutura for. Lembrando que linha após o comando next não é obrigatório. Feito isso, coloco meu end with para fechar nossa estrutura with. E o nosso código já está concluído. Vou só salvar aqui o nosso projeto. Como eu quero que me retorne a quantidade de linhas que foram excluídas, então essa variável count aqui que eu declarei aqui do tipo integer, eu vou estar trabalhando com ela em um canto posicionado aqui dentro do nosso código. Vou colocar aqui, ó, count entre o meu if e o meu rows. O meu count vai ser igual ele próprio mais 1. Perfeito? Ou seja, toda vez que ele fizer a exclusão de uma linha, ele vai ser ele próprio mais 1. Ou seja, no primeiro laço ele vai ser 1, no segundo laço, se excluir uma segunda linha, vai ser 2, e por aí vai. Sempre vai somando só para armazenar um valor nele. E esse valor, obviamente, eu vou mostrar em uma mensagem. Então, abaixo aqui do meu end with, eu coloco uma mensagem, um message box, por exemplo. Botar aqui número, botar aqui quantidade. Aqui você bota o texto que você bem querer, desde que coloque entre aspas duplas, quantidade de aspas duplas, e vou deixar um espaçamento para não concatenar com a minha variável, com o meu count, concatenado aqui com um segundo texto aqui, entre aspas duplas. Quantidade de, digamos, de 2 linhas ou linhas, não sei quantas linhas ele vai estar excluindo, vai depender de quantas eu tiver na minha base de dados. Quantidade de 2 linhas ou linhas excluídas. E aqui, vírgula VB Information, aqui eu personalizo o cabeçalho da nossa mensagem. Vou botar aqui, programador Excel VBA. Só salvar aqui o nosso arquivo. E a nossa macro está pronta. Vou voltar aqui, vou só mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês que o arquivo que eu vou estar acessando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, tem 10 linhas com o nome concluído. Ou seja, ele vai ter que me retornar estas 10 linhas, aquela informação lá de quantidade de linhas que foram excluídas. E obviamente só vai ficar na base de dados as informações que tiver em andamento. Ou seja, eu tenho aqui nessa base de dados apenas 29 registros, sendo que ele vai desconsiderar o meu cabeçalho. Então vou fechar ela aqui e vamos executar o nosso código. Vou clicar em excluir com critério. Não coloquei o comando application nem no início nem no fim, então obviamente a gente vai ver aquela tremedeira neste momento. Vou clicar aqui. Observe que ele já fez a exclusão e me informou lá, ó, quantidade de 10 linhas excluídas. E a gente viu as linhas sendo excluídas, ó, no arquivo. Vou dar um OK. E esquecemos só de colocar para que ele salve e feche o arquivo. Então, vou fechar aqui sem, obviamente, salvar. E vamos novamente voltar aqui ao nosso código. Então, após ele fazer isso, obviamente eu vou querer que ele salve essa execução e depois feche o arquivo. Então, vou colocar novamente aqui o comando work books, abro parênteses, e aqui eu informo a minha variável nome arquivo. Fecho meu parênteses, ponto close. Ou seja, aqui eu estou fechando o arquivo que eu chamei de nome arquivo. E vou colocar aqui entre parênteses, observe que ele está me perguntando o tipo de salvamento. Vou colocar como true, ou seja, eu vou querer que ele esteja salvando. Se eu colocar aqui como false, ele não vai salvar o arquivo, perfeito? True, eu estou indicando que ele feche e salve o arquivo. Então vou salvar aqui novamente. Como eu não salvei aquele arquivo, vocês vão ver que novamente ele vai excluir novamente as 10 linhas. Vou clicar em excluir com critério, ou seja, quantidade de 10 linhas excluídas, vou dar o OK. Observe que ele salvou lá o arquivo e já fechou. Tanto é que se eu abrir ele novamente, mostrar aqui para vocês, observe que ele já me trouxe lá
o arquivo já com as informações excluídas. Se eu executar novamente a nossa macro, quantidade de 0 linhas excluídas, ou seja, ele não encontrou nenhuma linha com o critério que eu estabeleci, ó. Beleza? Se eu não quiser ver a tremedeira, obviamente, eu coloco aqui, no início do nosso código, o comando application.screen update igual a false. Deixa eu só corrigir aqui, agora sim, ficou tudo maiúsculo, as iniciais, e aqui eu coloco como true, ou seja, vamos executar novamente nossa macro. Vou clicar em excluir com critério. Fazemos só. Então, só fiz aqui uma correção do comando screen update. Digitei de forma errada. Sempre quando as iniciais não ficarem maiúsculas no nosso código, pode ter certeza que foi escrito de forma errada. Então vamos executar aqui novamente o código. Excluir com critério. Observe que não deu aquela tremedeira. Sequer a gente viu o arquivo lá aberto, ó. Quantidade de 14 linhas excluídas. Dou um OK. E já me retornou aqui novamente o nosso arquivo. Se eu clicar de novo, ó, quantidade de 0 linhas excluídas. Ou seja, ele não encontrou mais nenhuma linha. E dou OK. Então foi isso. Peço a você novamente, clique no botão inscrever-se caso não seja inscrito. Deixe um seu gostei. Assim o YouTube entende que esse vídeo tem uma relevância, que o conteúdo é bom e divulga para mais pessoas. Então, peço muito encarecidamente que você utilize o campo comentários. Interaja comigo. Quem sabe uma dúvida sua pode estar virando um vídeo. E compartilhe esse vídeo nos grupos que você faz parte. Só assim vocês vão estar ajudando no crescimento do canal. Valeu!